Estamos retornando com a segunda e última parte sobre como trabalhar com strings em Java, e você já sabe que para ver o conteúdo aqui do partilho aí no vídeo basta olhar abaixo a opção sobre, mostrar mais, e aí você vai cair no link que aponta para este conteúdo. E para isso a gente vai voltar ao código-fonte no NetBeans visto no vídeo passado, para a gente explicar aqueles métodos para vocês e entender o que esses métodos mostram a respeito da classe string. Então vamos lá. Vamos começar pelo método equals da classe string. Então aqui eu tenho, se a string test chamando o método equals, comparando com o conteúdo da variável palavra, se forem iguais, ou seja, se teste aqui, olha, for igual ao conteúdo da variável palavra, então ela vai seguir por esta linha e vai imprimir que elas são iguais. Se não for iguais, ela vai imprimir que elas são diferentes. Repare que aqui eu inicializei a palavra com teste, elas devem ser iguais, ela vai seguir por aqui. Aqui de novo, para vocês entenderem, eu mudei aqui o conteúdo da variável palavra para todo o teste em caixa alta. Neste caso, elas não são exatamente iguais. Então, quando eu comparo essa string com o conteúdo da variável palavra, que é esse, elas não são mais iguais. Por quê? Porque aqui está em caixa alta e aqui está em caixa baixa alguns dos caracteres, né? Então ela segue por aqui. Já aqui a gente tem o método equals ignore case. Ele faz exatamente o que faz o equals. A única diferença está no fato de que ele não considera a caixa alta e a caixa baixa. Para ele, o E maiúsculo e o E minúsculo são exatamente iguais. Então, quando eu alterei aqui para caixa alta e aqui para alguns elementos em caixa baixa, na comparação, então, palavra, ele pergunta, entendo assim, ó, palavra é igual, ignorando caixa alta, caixa baixa, a string test. Olhando para cá, ignorando caixa alta, caixa baixa, elas são iguais, então ela deve seguir por esta linha. Os outros métodos que a gente tem aqui são start with, ele pergunta o seguinte, palavra e começa com nove. Então, olhem para cá, a palavra ela foi inicializada aqui, ela foi alterada, né, para este conteúdo, ela começa realmente com novo, então ele segue por aqui. O método ends with, fácil de entender, palavra termina com STE, olha o que eu tenho em palavra, é isso, de fato termina, então ele segue por aqui, e aí a gente vê essas linhas que estão impressas aqui embaixo, e aí você analisa aí por que essas linhas foram impressas. Eu acho que ficou claro para vocês entenderem, né? Métodos para trabalhar com substring. Então, se você rodar esse método aqui lá, você vai fazer o teste e vai ver alguns resultados. Vamos analisar aqui o que ocorre. Olha, então o primeiro método é o indexOf. O que faz o indexOf? Ele vai retornar qual a posição de uma substring dentro de uma string, né? Se ele retornar -1, é porque a substring procurada não está na string que você está procurando, tá certo? Então, no caso, olhem bem, a sentença aqui, ó, minha variável sentença tem teste substring. Existe o sub lá, então ele não vai retornar -1 e aí ele vai seguir por aqui. O mesmo acontece com isso que está aqui abaixo, analise você. E agora o método substring. Olha, o método substring é facinho de entender. O que ele faz? Ele retorna uma substring de uma string que você escolheu. Então, por exemplo, tem a string sentença, eu estou pedindo uma substring dela, iniciando pela posição 0 com 3 caracteres. E o que vai acontecer quando rodar essa linha? É fácil, reparem. A variável sentença foi inicializada com teste de substring. Repararam ali? Então, se eu quero uma substring daqui a partir da posição 0, que é o T, com 3 caracteres, então vai ser TES. Então ela vai retornar TES para concatenar com toda essa string que está aqui. O próximo método que você pode testar aí é o método que apresenta aqui um teste de conversão, e ele ensina como você converte para string através do método valueOf. Então eu tenho aqui, ó, para fazer isso eu chamo a classe string, o método valueOf, de quem eu quero converter para string. Então 10 aqui está sendo convertido para string e jogado para cá.
Aqui eu tenho a letra V convertida para string e sendo concatenada com a string aqui em systOut.println. Já este método mostra como nós podemos fazer conversão de string para outros tipos através das classes integer, double e float. Então, se eu quiser converter, por exemplo, a string 20 para o valor inteiro, eu uso aqui, olha, integer ponto método parseInt, e aí eu tenho a minha string convertida inteiro na variável valor int. E aqui está o último método para teste, que é a manipulação com string buffer. No caso a gente vai ver dois métodos, que é o append e o reverse. Então aqui a gente tem a forma de como eu declaro uma variável do tipo string buffer, e aí eu inicializo ela com a string java. E uma vantagem desse método é que eu posso fazer com que essa string aumente de tamanho mesmo em tempo de execução. Olha lá, eu pego a variável str, eu uso o append para adicionar uma string e em seguida peço para ela adicionar outra string. Então eu faço com que a variável string que eu tinha antes aumente o seu tamanho em tempo de execução. Então, se você rodar esse programa, você vai ver o efeito que essa linha vai causar. E o reverse, né? O que ele faz? Ele vai pegar uma string e vai simplesmente inverter todos os caracteres. Quem era primeiro fica por último e quem era último fica primeiro. Também, se a gente rodar aqui, a gente vai ver o que acontece. Então, rapidamente, olha, eu vou voltar para a classe principal. Então, olha só, esses dois, eu comparar aqui, a gente já tinha feito. Agora eu vou colocar comentário nesse e vou testar o próximo. Procura de substring. Então, se você fizer isso, você vai ver que, olha, os resultados que estão aqui, eu vou subir aqui, né? Esses resultados que estão aqui estão de acordo com aquilo que a gente comentou lá, né? Olha, lembra do final, aqui ó, a impressão da substring, tá? Então você pode ir testando e analisando cada código que tem lá. Então eu vou por comentário agora, vou rodar esse aqui, vamos ver o que acontece. Olha lá, então ele converteu, olha, 10 para 10, a gente viu a conversão, né? Vamos colocar comentário neste método, vamos desativar este método, vamos ativar este método aqui, conversão para outros tipos. Então aqui eu estou convertendo de string para inteiro, de string para float, de string para double. E o último que a gente viu agora há pouco, né? Olha lá, que é a manipulação com string buffer. Ó, ele começou com Java, depois acresceu-se um espaço e essa parte que está aqui. E aqui é a inversão de toda string, né? Então, sobre strings em Java é isso aí, pessoal. Tem mais coisas? Tem. Olha, se vocês retornarem aqui no conteúdo, lá embaixo, vocês vão ver uma série de referências. Aqui tem o resumo, olha, sobre todos esses métodos que a gente viu da classe string. Mas tem muito mais, tá? Tem um teste legal aqui de exercícios. Faço isso aqui. Repare o seguinte, ó. Aqui eu transformo a mensagem, no caso a variável mensagem, para maiúsculo. Em seguida eu dou trim para limpar os brancos. Depois retorno uma substring dela. Então você pode combinar os métodos dessa forma para você executar tarefas sobre sua string. Legal, né? Copie, crie esse método aqui lá na classe Entendendo String, que você vai ver como é que ele funciona. Guarde bem isso, tá bom? E aqui eu tenho uma série de referências para vocês entenderem e ver e olharem mais métodos da classe string, tá bom? É isso. Obrigado a todos e até a próxima.